E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom, conforme vocês viram aí nos últimos 3 vídeos que a gente foi pra Edmonton, vamos lá em Edmonton em 2022, 2024 agora pra ver casa de novo. E eu falei pra vocês aí numa parte do último vídeo que eu fui sozinho, que eu ia explicar qual foi a decisão, por que a gente tava indo pra Edmonton, por que a gente foi pra Calgary. Que na verdade já virou uma viagem tradicional da nossa família. Dos últimos 4 anos, todo verão a gente foi pra Alberta. A gente vai atravessar as Rocky Mountains e aí, ó, Edmonton acabou chamando nossa atenção e por isso que a gente fez esse tanto de vídeo. Mas enfim, vamos voltar um pouco e explicar assim o que aconteceu e por que a gente chegou neste ponto. Tudo começou em 2021, quando a gente já estava há 2 anos aqui no Canadá e eu nunca tinha ido para Alberta. O Robert já tinha ido fazer intercâmbio, morou lá um tempo. E aí, para comemorar o final do college dele, a gente pensou, vamos fazer uma viagem de verão para lá, conhecer as Rocky Mountains e conhecer Calgary. Aí eu fui levar ela para conhecer Calgary porque ela não conhecia. Eu falei, olha, é uma cidade muito legal. Quando eu já tinha vindo pro Canadá antes de conhecer Calgary, mas eu falei, é uma cidade que eu gostei muito na época. Então, assim, quem sabe no futuro que você sabe, preço de casa aqui em Vancouver é um absurdo. Nunca se sabe. A gente não tinha filho, não tinha nada. Mas aí a gente começou a pensar nisso justamente porque tava acabando o college. A gente falou, tá, qual é o próximo passo da vida? Vamos conhecer outra cidade e tal, porque Vancouver é muito caro. Então a gente foi pra Calgary, visitamos vários bairros residenciais, inclusive, assim, a gente não tinha pretensão nenhuma. Não, a gente foi pra conhecer a cidade mesmo. Mas já que a gente tava lá, eu falei, vamos dar uma olhada em casa, agora que passou essa fase do college, né, qual que é o próximo passo, como a Bá falou, e a gente conheceu a cidade. Pra ser sincero, a gente gostou médio. Mas eu acho que era mais pelo nosso momento da época que a gente não tinha filho, não tinha compromisso. Tava em Vancouver. Tava no meio do Covid, então a gente tava meio assim, cansado de ficar em casa, já tava querendo mais agito e show e tal. E aí pra uma cidade um pouco mais parada, a gente achou assim, Calgary legal, como sempre eu falo, uma cidade muito bonita, muito limpa, muito organizada e tudo mais. Mas não era muito o que a gente queria no momento e a gente não foi pra procurar isso, a gente só foi conhecer a cidade. Passou essa fase, acabou. Ano seguinte, no verão de 2022, inclusive, foi nessa viagem pra Alberta que a Bá ficou grávida. Que eu fiquei grávida, que a gente voltou pra Vancouver em 2021, eu descobri que tava grávida, e quando a gente foi em 2022 pra Edmonton, a Emma foi com a gente. Isso, então a gente foi pra Edmonton ali por final de setembro, naquela época? Mais ou menos. Então a Emma já tinha os seus 4, 5 meses. E pra Edmonton, qual foi a lógica? A gente não foi também pra conhecer a cidade com esse olhar de casa. A gente foi pra conhecer Jasper. Que a gente tinha conhecido Banff, a gente foi conhecer Jasper, que é no norte das Rocky Mountains. Inclusive é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Mas então a gente saiu aqui de Vancouver, passou em Banff de novo, ali no Lake Louise, e subiu por dentro das Rocky Mountains. Uma viagem lindíssima. Porque a gente falou, a gente já vai estar ali mesmo? Vamos conhecer uma cidade diferente. Isso. E a gente nunca tinha pesquisado nada sobre Edmonton. Eu não tinha, assim, muita noção do que esperar. Diferente de Calgary, que eu já conheci, eu também. E a gente saiu de casa, a gente nem pesquisou muito. Não, nada. Então a gente foi com uma expectativa muito baixa. Até porque todo mundo fala ainda, né, muito mal de Edmonton, que é uma cidade, nossa, sem infraestrutura. Que não tem nada. Então a gente falou assim, vamos lá, a gente já vai estar em Jasper ali, 3 horas e pouquinho. Vamos lá. Chegamos em Edmonton. Nos surpreendemos. Não, a hora que a gente desceu do carro, a gente parou naquele parque das pirâmides. Bem ali no centro. Lindíssimo. Então acho que foi ali que deu um impacto, porque ali a gente já estava com uma filha. Então, nesse momento a gente chegou num bairro super bonito, uma cidade super estruturada. Claro, isso era no verão. A gente sabe que cidades são muito diferentes. Com certeza. E ali a gente, bem sincero, que a gente se apaixonou à primeira vista ali. Porque aí a gente, estando lá, a gente falou, opa, essa cidade aqui é muito legal. Vamos dar uma olhada em valores de casa e nos bairros residenciais também, agora que a gente foi o problema. Aí a gente começou a ver e a gente viu que o valor das casas era muito abaixo das de Calgary que a gente tinha visto no ano anterior. Isso, gente, era 2022, então assim, ainda não tinha tido aquele boom do valor das casas que agora estão. Agora tá bem caro no geral. Então a gente viu casas assim no valor de 320 mil. Casas novas por 400, 450. Aqui em Vancouver você não compra nem um estúdio com esse valor. Pra quem tá acostumado com o valor de Vancouver, tipo, a gente caiu de costas. Como a gente gostou muito da cidade, a gente ficou bem ali em downtown. Então conhecemos o bairro de Cloverdale, que é do lado desse parque que a gente conheceu. Sim. Fomos pro sul, conhecemos vários bairros, visitamos umas casas. Então assim, também não tínhamos pretensão. Mas a gente olhou ali, como a gente já tinha a Emma, aí a gente já tava com o olhar, assim, nos instigou. Sim. E aí, quando a gente voltou pra Vancouver, a gente falou, tá, vamos só dar uma sondada como é o mercado de trabalho? Então a gente aplicou pra algumas vagas. Na verdade, eu tava de licença, quem aplicou foi o Robert. Fez umas entrevistas e recebeu o job offer. Recebi job offer, na verdade, 2, né? De 2 escritórios. Só que aí a gente percebeu que os salários, tendo em vista a mesma posição, o mesmo cargo que ele tava ocupando aqui, eram bem mais baixos. Mas bem mais baixo, eu tô querendo dizer assim, $30 mil a menos no valor anual, né? E mesmo
que o salário sendo esses 30 mil a menos, proporcionalmente pelo valor da casa, ainda lá valeria mais a pena. É, porque a casa é muito mais barata. É, mas eu não queria dar esse step back de salário, não agora. Porque eu tava numa posição ali interessante, que eu tinha acabado de, inclusive, receber uma proposta para um outro escritório aqui em Vancouver, que é onde eu trabalho hoje. Tenho isso já faz um ano e pouquinho. E aí a gente deixou isso no ar, falou assim, interessante. Vimos que, assim, o mercado de trabalho é bem mais fraco que Vancouver. Muito menos oportunidades, uns salários bem abaixo, mas um custo de vida abaixo. Também é abaixo. Gente, não estamos comparando Edmonton com Vancouver. Não, só estamos falando de mercado de trabalho. Vancouver, na nossa opinião, assim, é muito melhor. Você tem muito mais oportunidade. Não, e a cidade é muito melhor, né? Vamos ser sinceros. Aí, quando deu o verão de 2023, finalzinho do verão, eu descobri uma segunda gravidez. Não planejada. Não planejada, foi um susto. E aí a gente falou assim, tá, então se vai ter mesmo uma segunda criança, a gente vai precisar de um segundo quarto, um terceiro quarto, na verdade. E aí um apartamento de 3 quartos aqui em Vancouver, tipo, em downtown é impossível. 5 mil pra cima. Só que assim, a gente depende de downtown porque a gente trabalha aqui. E a gente, assim, tá super cansado de ficar... Estava, né? De ficar viajando e pegando trânsito e tal. Então, mudar pra mais longe... Pra conseguir um quarto a mais vai fazer sentido. E aí vaga de daycare, enfim. A rotina ia ficar uma loucura. Em Vancouver, tudo mais difícil, né? Essa coisa. Porque ter filho aqui, já começa a ficar, falou, daycare é muito difícil de achar vaga. É muito mais caro, apartamento é muito mais caro. O trânsito aqui é caótico, parece que você não mora em downtown. Então, assim, a logística não ia ficar muito interessante pra gente. Exatamente. E aí foi aí que a gente pensou assim, tá, então, aproveitar, a gente tem 9 meses pra mudar e pra construir uma nova vida, pra já entrar numa rotina diferente quando a criança nascer. Foi aí que a gente pensou em voltar pra dar uma outra olhada em Calgary, tendo em vista que a gente tinha já visto Edmonton, vamos ver Calgary de novo, pelo mercado de trabalho, porque a gente tinha aplicado para as vagas em Edmonton, aí a gente falou, vamos ver o mercado em Calgary, que é mais forte, já vamos ver casa, e por isso a gente foi para Calgary. E aí para Calgary a gente foi no foco de vamos comprar algo. Exatamente. A gente já pesquisou casa e construtora antes, já para chegar lá ver casa. Porque assim, a cidade em si a gente já conhecia, então a gente precisava mesmo ir ali. Como o Babá falou, a gente tinha, não era nem 9 meses, a gente tinha 7 a partir daquele momento. Já tava de uns 2 meses. Então, lá fomos nós, pegamos o carro, atravessamos o Rocky Mountain. Grávida com a Emma de novo. E aí a gente fez uma estratégia um pouco diferente dessa vez. A gente pegou um Airbnb num bairro onde a gente sentiu que era mais o nosso estilo. É normal nessas cidades as pessoas viverem mais no subúrbio, em bairros mais afastados, e em downtown é só pra trabalhar. A gente não gosta muito desse estilo de vida. Não. A gente gosta de morar assim, no perto agito. Não é questão do agito, é questão da logística. A gente mora de estar perto das coisas. Então eu quero ter a possibilidade de ir pro trabalho andando e vou pegar um metrô. Não, e a gente pensa lá que neva bastante, a gente não queria depender de rodovia e ficar viajando com neve e tudo. E lá é tudo assim. E eu diria que até Calgary é até mais do que Edmonton. Porque Edmonton é uma cidade mais... tudo juntinho, assim. Calgary a gente percebe que tem bairros mais afastados. Mas assim, a infraestrutura das rodovias são maravilhosas. Não, é ótimo, sem dúvida. Mas eu já morei lá no inverno, eu sabia que lá tem trânsito, tem muito acidente e tudo mais. Inclusive, isso a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Então a gente ficou esses dias em Calgary, vimos um monte de casas. A gente realmente viu que o mercado de trabalho, assim, conversando com quem mora lá, na mesma área que a gente, era bom menos assim. Ruim que Edmonton. Era melhor que Edmonton. Mas ainda a gente se identificava mais com Edmonton, né? Isso é engraçado, porque Calgary tem tudo pra ser muito mais na nossa cara que do que Edmonton. É uma cidade mais desenvolvida, mais urbanizada, mais moderna, blá blá blá. Mas a gente sentiu algo a mais por Edmonton. E aí a gente voltou pra Vancouver com isso na cabeça. Que assim, Edmonton a gente gostou mais, mas é uma cidade muito mais pacata e com menos oportunidade de trabalho. E Calgary é uma cidade muito melhor, com mais oportunidade de trabalho, mais moderna. Mas a gente se identificou mais com Edmonton. E a gente voltou com a mesma dúvida na cabeça. Mas assim, pelo menos a gente deixou uma dúvida mais solidificada, assim. Ficou um pouco mais claro. A gente tinha mais informações dos dois lugares. Eis que... Aí a gente chegou em Vancouver, eu tinha um ultrassom marcado na outra semana. E aí, nesse ultrassom, infelizmente, a gente viu que o coração do bebê não estava batendo. E não era uma gravidez saudável. E foi aí que eu perdi a criança. E aí, a gente falou, tá, vamos dar um tempo, então. Nova vamos ajeitar vida, aqui uma nova nossa fase, casa. E a gente pensar nisso mais pra frente. Porque assim, a ideia de mudar pra essas outras cidades é por causa da segunda criança. Então, se como não tem aconteceu, a criança, a gente falou...
Então vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai dar aí, vamos... E aí eu aceitei essa proposta de emprego desse outro escritório. Sim, e aí eu comecei a trabalhar porque eu não tava trabalhando. É porque ela tava de licença e aí as coisas fluíram muito melhor do que a gente imaginava. Sim, com certeza. E aí passaram-se 1 mês, 2, 3, aí 4... chegou o inverno, Natal... Passou ali dezembro, janeiro, quando foi no meio de fevereiro, acho que a gente já tinha passado um pouco aquela parte ruim da coisa. Mas a gente ainda tava com a sensação de que ia mudar, entendeu? Sabe quando fica? Porque aquilo, a gente tinha decidido mudar. A gente tinha decidido se mudar. E aí a gente parou pra pensar e falou, e aquela coisa sobre a mudança, você acha que a gente deveria ir? O que você acha? Você acha que é o momento mesmo da gente investir na casa, mesmo sem a segunda criança? Porque os valores ainda são muito bons pra nossa realidade. Em Vancouver a gente poderia comprar um apartamento, mas aí não sei se vale a pena. E aí a gente começou a sondar e conversamos, isso era numa quinta-feira. E aí na sexta-feira de manhã, eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra Edmonton, que foi o lugar que a gente mais gostou? Vamos pra ver lá. Como é no inverno. Porque isso era fevereiro. Tava nevando. Porque a gente falou assim, no verão é tudo muito bonito, tudo verdinho, né? É fácil, né, gostar da cidade no verão. Só que o inverno lá é bem rigoroso. E eu já tinha ouvido falar muito mal da cidade no inverno. Sobre a infraestrutura, sobre a rua ser muito esburacada, trânsito. Mas eu falei, cara, não é possível, mais trânsito que Vancouver? Não pode ser. Não é mesmo. Mas então, nessa sexta-feira, que foi o vídeo que vocês viram aí, os 2 últimos, eu comprei uma passagem no dia. E fui pra Edmonton sozinho. Ele me mandou mensagem, ele falou, amor, você quer ir junto? Arruma suas coisas, porque o voo sai às 2 horas da tarde, era tipo 10 horas da manhã. Aí eu falei, olha... Tipo, tem a Emma. Eu acho melhor eu ficar com a Emma. E o Woody, né? O Woodinho, porque a gente não pensou neles. E eu cuido deles. E o Robert também ficou 2 dias e voltou, foi tudo super tranquilo. E aí foi os vídeos que vocês viram, visitei várias casas, assim, maravilhosas. Eu fui decidido assim... Se eu ver o lugar, se eu gostar mesmo do lugar, mesmo no inverno, a gente vai mudar, a gente vai comprar casa e é isso aí. Mas aí a cidade me decepcionou um pouquinho. Eu já imaginava, eu já tinha morado, por exemplo, em Calgary no inverno, então eu sabia como que era, mas a infraestrutura, assim, da cidade de Edmonton, eu achei um pouco inferior. É realmente uma cidade bem pacata, não tem nada. E muita obra, meu Deus do céu, tipo, muito buraco pra todo lado. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não, e eu não esqueço, quando ele chegou em Edmonton, que ele me ligou por vídeo, porque assim, ele foi de avião, chegou lá e alugou um carro. Aí ele me ligou pra falar que tava indo buscar o carro que ele tinha alugado. E ele tava no trem, no metrô, né? Aí ele falou assim, amor, eu tô aqui, ó, tá escuro, porque era inverno, escurecia cedo. Não tem ninguém, eu tô aqui na estação sozinho. Tipo, se fosse você que tivesse uma rotina de trabalho e você precisasse pegar esse trem agora, eu como mulher não me sentiria segura. Porque assim, nesse dia tinha um monte de morador de rua ali na estação, acho que deveria até mesmo por causa do frio. Mas Vancouver não tem morador de rua? Tem, esse fato é 5 vezes mais do que Edmonton, mas é muito centralizado em algumas regiões aqui. Então lá eu vi assim, dentro do metrô, de novo, aqui também tem isso, tá? Não estamos comparando cidade, eu tô falando que eu vi lá. Mas como aqui a gente não usa trem, e lá também provavelmente não usaria, mas é uma coisa que assim, eu estava andando de metrô e eu senti isso, coisa que eu nunca senti aqui em Vancouver e a gente andou muito. E eu falei, eu não me senti muito seguro. Assim, se fosse eu, o cara vinha dar murro na cara dele e a gente então, e querendo ou não, aqui em Vancouver, mesmo tendo esses moradores de rua, tem um monte de gente, tem muito mais movimento. Tem lá movimento. Você tava sozinho, não você tinha ninguém. Então assim, me chamou muita atenção isso. Aí eu peguei o carro, me chamou muita atenção, ó, tudo muito longe, mas muito longe. Muita obra, muito buraco. Mas assim, eu amei a cidade, mas no inverno ela me decepcionou. E aí a gente pensa que o inverno é tipo metade do ano. E não estamos exagerando. Aí eu peguei, passei tudo isso, nem falei tanto pra Bárbara assim que eu não tinha gostado na época, mas assim, na época enquanto eu tava na viagem, e aí eu peguei o avião, na hora que eu cheguei aqui em Vancouver, na verdade eu cheguei em Abbotsford, que era o aeroporto que eu tinha conseguido a vaga, eu pousei aqui em British Columbia, eu falei, tipo, tô em casa. É por isso, entendeu? Que eu falei, é por isso que aqui é caro. Eu sei que tem gente que vai falar, não, mas tá querendo buscar a justificativa que é caro. Eu sei, gente, eu tô querendo dizer a questão do bem-estar. Se eu cheguei aqui, eu falei, é por isso. É diferente, não tem o que falar, mas é muito caro. Então, pra uma família de 2, 3 crianças, é difícil. Porque a gente, com uma criança só, a gente consegue ter um apartamento de 2 quartos. Que é caro, mas assim, é pagável. Se você precisar pagar 3 quartos em downtown, é tipo... mas aí vocês querem morar em downtown? Vocês não podem morar longe? Sim, a gente pode, mas entra aquela questão da logística. Vancouver não tem uma malha viária igual, por exemplo, a Edmonton e Calgary tem. É muito ruim pra você acessar downtown. E aí você imagina, quando entrar na época escolar, o horário é das 8h30 às 3 de criança. E aí, como que vai funcionar isso? Só que aí você trabalha em downtown. E provavelmente, né, se a gente
gente não estiver morando em downtown, vamos supor que a gente não consiga uma vaga em downtown, que as escolas são bem limitadas aqui. Sim. A gente vai estar morando longe, a Emma vai estar estudando longe, só que ela entra tipo às 8h30 e sai às 3. Tipo, como que você faz isso funcionar nos seus horários? Como que você vai estar às 3 horas da tarde lá longe? Então, assim, lógico que isso dá pra funcionar. Tem o after school, tem recursos. Só que o after school, que é como se fosse a creche, também você paga, é caro. E também não tem vaga. Então, assim, é meio complicado essa logística. Dá pra funcionar, a gente não tá falando que não dá, mas é uma coisa que pra gente... A gente liga muito mais pra rotina e logística das coisas do que só estar num lugar muito bom. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente fosse pra ficar numa casa super legal lá em North Vancouver, que seria é meio longe, mas o melhor lugar pra ficar. Ai, mas é uma delícia. Mas funcionasse a logística, tá tudo bem. Eu prefiro morar num lugar menor, mas assim, eu poder fazer tudo a pé e conseguir... E precisar pegar carro, eu não vou ficar 1 hora. A gente já ficou 3 horas pra voltar pra casa aqui, quando a gente morava em Burnaby. Exatamente. Burnaby é do lado de Vancouver. Então, assim... Isso já aconteceu uma vez. Então, a gente tá naquele meio do caminho assim. Edmonton, não gostamos muito. Nos identificamos no verão, mas não gostamos tanto. E o mercado de trabalho é meio fraco. Calgary, o mercado de trabalho é melhor. Uma cidade muito mais desenvolvida, muito mais interessante pra gente. Um valor de casa ok, mas ainda não é Vancouver, né? Aí a gente pensa assim, tá, eu gosto de Vancouver, mas se não é pra estar exatamente onde eu gosto, aí eu já vou pra onde é mais barato. Que aí seria Edmonton. Mas aí o mercado de trabalho não é tão bom pra pagar esse mais barato, porque é mais barato, mas você precisa pagar de alguma forma, juntar dinheiro e, enfim, construir uma vida. Inclusive uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo, que não é nem erro, né, mas assim, acho que eu não faria. As pessoas falando assim, nossa, a gente mostrou essas últimas 3 casas. Nossa, essa terceira casa que você mostrou é maravilhosa. Óbvio que é maravilhosa, a gente sabe que é a mais bonita. Ela tava 860 mil do jeito que ela tava lá. Então assim, daria pra gente comprar hoje uma casa daquela? Sim. Que isso é mais barato que um apartamento de 2 dormitórios em Vancouver. Com certeza. Só que pra gente não faz sentido a gente estar indo pra Edmonton, que é uma cidade bem inferior a Vancouver, na nossa opinião, e você pagando uma casa de 860 mil vai ficar um custo alto mensal. Então meio que vai ficar no mesmo custo de Vancouver. A gente não quer manter o mesmo custo daqui plus ter uma casa. O ideal seria ter um imóvel próprio e diminuir o custo pra gente conseguir juntar mais dinheiro e ter mais liberdade no sentido sair mais, viajar mais. Isso, que é pra valer a pena, assim, a questão. A gente tá saindo da cidade que a gente mais gosta, então pelo menos a gente tem que ter prós. Não, só a casa não faz sentido. Não é só a casa. Tem que ser a casa mais uma economia pra gente conseguir fazer mais coisas, juntar mais coisas. E como a gente valoriza muito a rotina, a gente quer ter uma rotina tão legal quanto a gente tem aqui, entendeu? Então assim, a gente vai falar, nossa, mas vocês querem tudo? Sim, porque a vida é nossa. Não, e se a gente conseguir encaixar tudo que a gente quer dentro do nosso orçamento, maravilhoso. Eu acho que dentro das nossas conversas, pesquisa, comparando essas 3 cidades, seria Vancouver, a gente moraria com certeza em downtown, num apartamento de 2 dormitórios, a gente não pretende ter mais filhos. Não. Foi um mero acidente que aconteceu ali. Foi um susto. Então, um apartamento de 2 dormitórios em Vancouver super supriria as necessidades, mas aquela questão da casa, eu acho muito mais interessante, muito confortável. Então. E aí entra a questão maior, que é a Emma, né? Porque assim, a gente pensa em criar ela numa comunidade, entendeu? Pra ter aquela memória afetiva do tio, da vendinha, que ela vai, sabe, assim? E aí aqui em downtown, a rotatividade de pessoas é muito grande. Exato. Não tem muito essa comunidadezinha. Então, de novo a gente cai naquilo de ou a grande Vancouver e entra numa rotina meio insana, mas é uma possibilidade de que ela tem acesso à comunidade. Ou vai ter que mudar pra uma cidade menor mesmo. Porque assim, aqui é muito comum as pessoas, esses amigos que elas têm, são esses amigos da vida, que normalmente estudaram com ela. Então se a gente fica numa posição que a gente fica num lugar que não tem muito esses amigos, ou a rotatividade é grande, ela não vai ter essa raiz. E a gente já não tem família aqui. Então né? Pra gente é muito importante a gente estar num lugar onde ela chame de casa mesmo. Falar, aqui é minha casa, essa é minha rua que eu morava. Cresci. Então, por isso que a gente pensa tanto em mudar pra um lugar assim, pra uma casinha, numa comunidade, mas que tem que ter uma cidade que supra as nossas necessidades de carreira. E no meio de tudo isso, assim, se a gente fosse pensar hoje, então, ó, você tem que mudar hoje, você tem que tomar uma decisão. Pensando nessa coisa da Emma, mais logística, eu acho que a cidade faz mais sentido pra gente seria Calgary. Certo? Pelo mercado de trabalho. Pelo mercado de trabalho. Por custo, Edmonton. Por gosto, Vancouver.
E aí a gente tenta se encaixar nesse meio. Mas aí o resumo disso tudo, a Emma tem 2 anos e meio. Ela entra na escola daqui a 2 anos. Então a gente se deu esse prazo de 2 anos pra pensar nisso. Isso. Enquanto isso, a gente vai morar no lugar que a gente mais gosta, na região que a gente mais gosta, que é aqui em Cole Harbour, aqui em Vancouver. A gente falou, vamos viver o melhor da nossa vida e vamos juntando nosso dinheiro pra quando chegar o momento de comprar uma casa, um apartamento, seja lá o que for a decisão que a gente for tomar, a gente vai poder tomar. A gente vai estar preparado. E é isso que a gente tá agora. Então, eu tô falando, a gente tá fazendo esse vídeo porque muitas pessoas comentaram nos vídeos, né? Perguntaram se a gente comprou uma casa, se a gente vai mudar, se a gente tá vendendo as casas. Me perguntaram um monte de coisa, mas basicamente é isso. A gente entrou nesse looping porque de uma segunda gravidez que não aconteceu, mas aí depois usou questão de ter uma casa, uma comunidade pra Emma, e ficou nesse ciclo. Então, resumindo, a gente se deu esse prazo de 2 anos e a gente vai decidir. Vancouver tem 2 anos. Tenho 2 anos pra eu ganhar 6 milhões de dólares e comprar um apartamento aqui. Exatamente. Se não, talvez não vai rolar. Mas aí é o que a gente vai decidir. Essa decisão tá sendo única e exclusivamente, vamos dizer assim, pensando no futuro da Emma. Por a gente ficava aqui. Ficava aqui. Ah, mas não dá pra criar filho aqui em downtown? Não vai ter... Claro que dá. Não dá, entendeu? Mas assim, os nossos princípios e a vida que a gente quer dar pra ela, do nosso ponto de vista, seria melhor. Basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas acho que deu pra vocês entenderem a discussão e o porquê que a gente fez esses vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram. Isso, e agora vão aparecer outros vídeos aqui na tela, um ali pra cá. E pra você se inscrever também, você pode clicar na nossa fotinha aqui no meio, tá bom? Até mais, valeu!